falávamos sobre que os consumidores, 87%, ou seja, 9 em cada 10 consumidores acreditam que o consumidor quer que a empresa faça algo para ajudar e mostre esse algo. Acho que é o principal a gente pensar no conceito de intraempreendedorismo e empreendedorismo. O empreendedorismo é aquele que acontece para o mercado. E, aliás, de uma pessoa empreender no mercado. Agora, o intraempreendedorismo é aquele que acontece dentro da empresa. E esse é o momento de valorizar atividades intraempreendedoras que estão engajadas em causas para o momento. Tá? Não é feio fazer e contar, feio é não fazer. Certo, Vitor. Obrigada. Vitor, e fala um pouquinho para nós, Vitor, como as empresas em regiões onde a disseminação do Covid-19 está à frente do Brasil estão atuando. Tá? É, tem isso são dados primários, tá? Esse é estudo feito aqui pela Realize e pela nossa equipe. Mas o Uhum. interessante é que alguns desses pontos aí condizem, nós fizemos com a equipe cega, sem eles estarem oficialmente pesquisando fontes secundárias, mas fez sentido, tá? Então, vou ler aqui a lista. Primeira coisa, priorizar os teus clientes chaves. Liga para eles, conversa com eles, faz call com eles, entende o problema deles, mesmo que não tenha nada a ver com o teu negócio, mas você escuta. Esses clientes-chave não podem até ser que eles não comprem de você hoje, mas são eles que vão te ajudar a enfrentar o que está por vir. Isso vale a pena você focar na lealdade, tá? Demonstre que você é leal aos seus consumidores e isso aos seus públicos, eu diria, aos seus stakeholders. E você consegue aproveitar o benefício disso assim que a crise começar a passar. Terceira questão, é hora de reavaliar a jornada do teu consumidor. Tá? Se as faculdades, por exemplo, tá? O sistema de educação tem condições de dar aula à distância há mais de uma década. Agora as aulas à distância estão ocorrendo. Por quê? Porque foi o momento em que nós pudemos rever a jornada do nosso consumidor. Quarta, e isso envolve transferências de canais físicos. Por exemplo, acho que a maioria dos psicólogos não faria atendimento online até poucas semanas. Eu não tenho estatística, estou falando pela experiência. Hoje, ou faz à distância ou não vai fazer. Ou vai correr grande risco. Ou seja, vai mudar os canais de atendimento. E a gente lembrando aí do Osterwalder, do Pigner, é a hora de mexer no modelo de negócio. Se você vai mexer o canal de atendimento, isso vai impactar na tua proposta de valor, talvez impacte um pouco no perfil do público, pensar em novas formas de faturamento, pensar em novas políticas de obtenção de receita e comunicar isso de uma maneira adequada. Agora eu vou puxar o Reis, do Lean Startup, do Startup Enxuta, que ele fala o seguinte: a função de quem está empreendendo, isso vale para quem está intraempreendendo, e mesmo que você esteja numa empresa que está consolidada, ela esteve consolidada. É um novo cenário, e você volta para o início do ciclo de vida do produto. É hora de pensar na sua estratégia de comunicação como pensa uma startup. De uma hora para outra, toda empresa passa a poder utilizar essas ferramentas que vão te dar mais agilidade nos testes, economia no teste para você poder investir certo. Ou seja, uma campanha de marketing de outdoor ela é pensada a cada 15 dias.
uma campanha de marketing online, que é hoje o principal meio de comunicação com uma grande parcela da população, ela pode ser feita em 15 minutos, um conjunto de testes que nos ajuda a investir de uma maneira mais consistente. Tá? Então, de volta, é a gente desapegar do que nós conhecíamos, é buscar novos conhecimentos ou novos pontos de vista sobre velhas questões, tá? Tá. E, Vitor, com relação a esses setores que estão em declínio, exemplo, aviação, turismo, como eles devem inovar, se reposicionar nesse período de crise? Você teria algum exemplo? Essa eu acho que é a pergunta de, não é nem um milhão, é de muitos bilhões de dólares, né? A indústria do turismo, ela representa uma parte muito importante do PIB, para a gente pegar como exemplo, né? E é um dinheiro que fica na comunidade, ele fica, a cadeia produtiva do turismo, quando o consumidor, o turista chega naquele local onde ele se propõe a ficar, seja turismo de negócios, turismo de saúde, seja lá qual for ele, o capital fica naquela região. Então tem uma importância de sobrevivência super alta. Deixa eu abrir aqui uma das abas que eu abri hoje, só um segundo. O setor de turismo, aliás, é um setor que eu gosto muito e foi o primeiro onde eu trabalhei. Minha carreira começou numa agência de viagens chamada Places Viagens. A gente foi o primeiro e-commerce de passagens aéreas em português. Olha só o que tem aqui, ó. O setor de serviços, então, ele foi o que mais sofreu oscilação, voltando para o começo, os dados do começo dessa nossa conversa. Isso não significa que ele vai ficar baixo? Não, na verdade, historicamente nas crises, o setor de serviços ele tem uma elasticidade maior. Tá? O que isso significa? Quando a gente vem para bens duráveis, eles são os primeiros a sentir o impacto, e isso reflete automaticamente nos serviços, porque eles os atendem. Tá? Porém, quando os bens duráveis têm uma recuperação mínima, mais consistente, a gente ainda não chegou nesse ponto, e talvez leve alguns meses para voltar a esse ponto, tá? O setor de serviços é o que tem elasticidade para cima maior também. Então, no geral, tende a ter um acumulado, um buffer acumulado, uma demanda reprimida que vai ser aproveitada logo que a sensação de segurança, nós falamos agora há pouco sobre ela, volte a se normalizar. A crise ocorre muito mais pela insegurança do que pelos fatores de risco. Isso não estou, pelo amor de Deus, dizendo que não é para você tomar cuidado. Confie em Deus, mas tranque a porta do carro. Né? Uhum. Então, qual que é o ponto de vista para as indústrias que estão sofrendo muito? Adiantar recebíveis, adiantar possibilidade de vendas, trabalhar com um perfil de consumidor que é capaz de se planejar e aceitar riscos que vão ser adaptados depois. Isso se reflete em diversas áreas. Por exemplo, aqui o José pergunta se depois da crise os profissionais de RH serão cobrados pelo que fizeram e também pelo que não fizeram no Brasil e no mundo. Eu acho que todos nós, tá, José? Não só os profissionais de RH, todos nós temos, é importante que a gente assuma a responsabilidade, não dá para tapar o sol com a peneira. Eu falei com um empreendedor, um cliente nosso aqui, consultor de consultoria, e ele estava falando na sexta-feira, olha, segunda, de uma equipe de 38, na segunda, hoje ele ia demitir 26. Gente, o que tem que ser feito, tem que ser feito. A questão é nós fazermos com responsabilidade e tentar todas as formas possíveis para evitar o problema mais traumático.
Né? Essa é a última opção, porque às vezes a gente só está voltando lá à analogia do saco de carvão. Será que esse é o caminho que eu tenho que tomar? Ou será que eu posso usar a mesma mão de obra para outros segmentos? Por exemplo, limpeza especializada de escritório cresceu e vai crescer mais e muito mais. Tá? Por quê? Um escritório que tenha uma pessoa com coronavírus vai precisar ser higienizado inteiro. Não tem pessoas especializadas. Eu estou aqui e, tipo, não existem essas empresas prontas. Vai ser a adaptação do modelo de negócios de alguém. Uhum. Você viu, Vitor, o Yonder colocou que não seria uma demanda reprimida? Viu quantos turistas na China semana passada? E aí a Júlia colocou, inclusive recebi vários pacotes de viagens de empresas a preços mais baratos. Até que ponto comprar nesse futuro incerto? As empresas de turismo deveriam pensar realmente a longo prazo? Então, até que ponto comprar nesse novo cenário depende da tua tolerância ao risco. É um momento bom de comprar, e que nem comprar ação agora. Está na baixa, mas depende da tua tolerância ao risco. Por quê? Porque algumas empresas vão falir, outras vão ser adquiridas e o teu capital vai ser diluído. A mesma situação ocorre na indústria do turismo. Quem comprou, por exemplo, no começo de 2015, pacotes aéreos para o final de 2015, começo de 2016, correu um risco, porque muitas empresas da área de turismo faliram, inclusive algumas aqui de Curitiba. Existe risco? Existe. Na hora de comprar, quando está baixo, você não está pensando em 6 meses. Será que essa empresa aguenta 10 anos? Se essa empresa aguenta 10 anos, na tua opinião, a tua tolerância ao risco aceita. É o custo da oportunidade que a gente chama em finanças. Não é exatamente minha área, mas eu me arrisco aqui nesse conceito. Vitor, tem outra pergunta aqui. Com planejamento e foco, o negócio anda. Mas devemos fazer o que é preciso. Você tem toda a razão. Na realidade, foi um comentário. Vitor, você acredita que com a crise atual haverá uma maior valorização dos profissionais de RH mais sênior? Não, acho que eu responder como bom acadêmico, assim, bom pesquisador, eu acho que é um bom problema de pesquisa. Seguramente, capital humano vai ficar cada vez mais evoluído, aliás, mais valorizado. Eu acredito muito nisso e esse é o motivo do meu envolvimento com a BRH. Já trabalhei na diretoria, nesse momento não consigo me dedicar full time a isso ou um tempo significativo a isso, por isso pedi o afastamento. Mas falando como empresário, tá? Quem que fez essa pergunta, André? Tem aí a pessoa? Enfim, para você que fez essa pergunta, Cabral. O empresário cresce quando ele encontra pessoas. Quando eu encontro pessoas que acreditam no propósito da minha empresa, aceitam trabalhar nas condições que nós temos condições de oferecer, eu cresço. Quando eu não encontro pessoas, eu me sobrecarrego. Então, se o profissional sênior de recursos humanos me ajuda a encontrar, manter, desenvolver talentos, sim, eu acho que o profissional sênior vai ser desenvolvido, vai ser super valorizado. E ali, seguindo na próxima pergunta que apareceu, se o preço das consultorias tendem a cair a médio prazo, depende do perfil do cliente, depende do teu posicionamento. Serviços que são essenciais e contratar e vai ser sempre essencial, remuneração, políticas de recursos humanos vão sempre ser essenciais, depende do perfil de cliente que você atende. Alguns clientes vão cair, vão querer negociar preço, os que estão crescendo vão trabalhar com
uma política de remuneração mais agressiva. Tá. Eu vou até te ajudar nesse processo, Vitor, porque o que eu tenho visto hoje é que depende de que, quando perguntam se os profissionais sêniores serão mais demandados, depende para que tipo de negócio, qual é a empresa que está buscando e para fazer o quê, né? Então, eu acho que as pequenas empresas que estão numa fase de, médias, aliás, que estão se estruturando, implementando governança, elas vão buscar profissionais sêniores. O que vai mudar um pouco a relação de trabalho, mas esse é o caminho. Vitor, eu E, vou fazer, as pessoas podem ir fazendo as André, perguntas, tá? só complementar aqui numa conversa, assim, de Claro, volta, eu acho que é uma questão do profissional sênior se adaptar ao cenário, né? Se ele, claro. talvez ele não tenha condições de trabalhar num escritório nesse momento, ele vai trabalhar num home office. Se ele se adaptar bem a isso, no final das contas, o que a gente quer no ramo de serviço, a maioria deles, o que nós precisamos é da cabeça do consumidor, do coração, aliás, do colaborador, Meu da problema. cabeça do colaborador e do coração do colaborador. O corpo pode ficar em casa, então se a gente for capaz de lidar bem com a tecnologia e nos aproximar e ter times descentralizados e que conseguem colaborar bem, poxa, eu tenho um funcionário no Egito e ele trabalha tão bem, agora está todo mundo em home office, só estou eu aqui no escritório, mas está todo mundo em home office. O Walmart trabalha tão bem quanto o desenvolvedor que está aqui do meu lado, com a diferença que a gente ganha alguns benefícios de fuso horário, por exemplo. Ele começa a trabalhar muito antes, a gente trabalha muito com o Canadá também, porque eles trabalham 2, 3 horas a mais do que nós. Ou seja, nossos projetos aqui na Realize, eles começam antes do sol nascer, umas 3 ou 4 horas antes do sol nascer, e eles terminam umas 9 ou 10 da noite, porque é a hora que o Canadá deixa de trabalhar com relação ao Brasil. Então, nós aproveitamos aí essa questão da tecnologia. Isso não é de hoje. Antes de ter a Realize, eu tinha a Lince Criativa, que era uma agência de propaganda, uma das primeiras de marketing digital do Paraná, e nós já aproveitávamos essa questão de follow the sun. Então, se o profissional sênior se adaptar à tecnologia, ele vai ser muito mais valorizado do que o profissional júnior, como sempre foi, porque a experiência e maturidade leva tempo para ser construída. Tá. Vitor, qual a sua visão sobre os desafios e oportunidades, né, para a área de recursos humanos nesse momento de Covid-19 e pós-Covid? Eu acredito, eu acho que até dá para a gente inverter a pergunta, André. Você é especialista, a Vamos. BRH é especialista, mas eu Mas acredito que é só hora de ouvindo a trabalhar. só ouvindo a sua opinião e eu vou complementar, fique tranquilo. Então, tá. O branding das empresas, né, o posicionamento de marca dela, o Michael Porter diz o seguinte: qualquer campanha que se preze começa com o público interno. Se o público interno ficar sabendo depois que o cliente já sabe, então a campanha não foi bem estruturada. Eu acredito que esse é o momento do RH ter um chamamento, um envolvimento do ser uma ferramenta menos de estratégica, menos processual e muito mais estratégica, sugerindo, por exemplo, ferramentas de engajamento dos seus funcionários menos orientada à bunda, cadeira, hora, porque assim, começar às 8, parar ao meio-dia, começar às 2 e acabar às 18 e alguma coisa, não faz tanto sentido quando você está à distância. Também o foco estrito em KPIs, em resultado que pode ser medido ali com Smart, deixa de ser o foco absoluto. Eu acho que OKRs, Objectives and Key Results, fazem muito mais sentido. As empresas vão ter que pensar o relacionamento com os seus consumidores muito mais sob o ponto de vista de propósito do que de missão. Missão quem tem é militar. Pessoas têm propósito. E você se envolve em propósitos pelo coração. E aí, o que eu quero dizer com isso? Puxa, nós aqui, pequenininhos, tá?
estamos fazendo um trabalho para algumas entidades que vão ajudar dezenas de milhares de empresas. Cara, meu pessoal, eventualmente, eu tenho que falar, beleza, desliga o grupo de WhatsApp, deu, não vamos mais trabalhar. Por quê? Porque senão amanhã eles estão arrebentados. Mas por quê? Eles falam, cara, a gente está vendo o fluxo financeiro das empresas. Se nós não ajudarmos, ainda que seja muito pouco nossa ajuda, um pouquinho que a gente ajudar vai ajudar muita gente. Então, qual que é o propósito que vocês vão... que o RH, e ninguém melhor do que o RH. O marketing está olhando para fora. O RH que está olhando para dentro. Tá? E é hora de se envolver com tecnologia. Acabou esse negócio, mas eu gosto do olho no olho. Beleza. É desse jeito aqui, ó, na tela. Vitor, Ah, mas vai voltar? Vai. É um período. Mas nesse período a gente vai precisar se adaptar. Sim, Vitor. Até complementando, quando se fala o olho no olho, é super importante. Só que a gente pode fazer isso hoje através das plataformas, até para uma questão de mantermos a nossa saúde e tudo mais. Então, complementando a sua resposta, Vitor, eu estruturei da seguinte forma: eu vejo hoje como um dos principais desafios da área de recursos humanos é manter os colaboradores, é não demitir nesse momento, é ajudar a empresa a repensar suas estratégias, a se reposicionar. E se tiver que fazer isso, que seja feito da forma mais estruturada possível, né? Respeitosa, não fazer aquelas demissão online, todo mundo, simultaneamente, mas que seja respeitosa, que as pessoas consigam estruturar quem são as pessoas que vão nos ajudar a atravessar a crise. Porque às vezes elas falam, vamos dar leveza à folha, e saem cortando os maiores salários e que depois ficam acéfalas, não conseguem andar, caminhar. Então, ver para atravessar a crise, para a perenidade, quem são esses recursos que eu preciso? E se tiver que ser feito, como é que eu vou fazer da forma mais respeitosa, mais humanizada? Que tipos de benefícios eu posso oferecer? Vou manter assistência médica por um tempo? Vou fazer um outplacement? Não posso fazer outplacement para todo mundo, mas faço workshop, ajudo nessa fase de transição, porque tem pessoas que não sabem nem como se recolocar no mercado. Um outro desafio interessante, quando a gente está falando desse período de Covid, não é só falar, olha, você está home office, vou te dar um laptop e você vai para casa e trabalhar. É preparar essas pessoas para trabalhar em home office, apoiar nesse processo. Então, já vimos várias lives, mas é extremamente importante. Como é que eu me organizo? Eu tenho um cantinho com tranquilidade, que eu posso continuar ativo, dando o meu melhor, né? Como é que eu mantenho quais são meus entregados, o que eu preciso fazer, porque por mais que a gente não tenha KPIs, quem está do outro lado da organização, que está ainda no old school, ele precisa ter esses resultados ainda, né? Agora, eu acho que um desafio fundamental vai ser a saúde mental desses colaboradores, né? Trabalhar corpo, mente, e a gente pode falar assim, espírito, alma, né? Como é que faz para que eles tenham lucidez para tomar decisões, né? E até porque, quando voltarem para as organizações, pode ser que a gente não volte com todas as pessoas. Nós já tivemos agora, recente, semana passada, o executivo da Insepa já faleceu, super, super jovem, né? Então pode ser que a equipe não esteja inteira, pode ser que a equipe esteja mais presente, mas perderam entes queridos. Então, como a gente lida com isso? Como é que a gente trabalha essa competência da inteligência emocional? Como é que a gente desenvolve esses líderes, né, no resgate do autoconhecimento, para que eles enalteçam suas fortalezas, né, e não fique só nesse momento, vamos trabalhar a fraqueza, não. Eles têm que trabalhar com tecnologia, ok, mas como é que eu enalteço minhas fortalezas para que eu possa cuidar de mim, cuidar das pessoas que estão em torno? Hoje, mais do que nunca, nós estamos falando da colaboração, né? Como é que a gente trabalha a empatia para fortalecer essas equipes? Será que nós estamos conversando com os pares? Será que eu estou fazendo os benchmarks adequados? A gente pode tomar decisão conjunta, até porque não é porque chegou numa posição de liderança que não tenha receio. Nós estamos lidando com algo que ninguém nunca vivenciou antes, né? Então, é algo que dá medo, sim, dá frio na barriga. Então, como é que a gente lida com isso? Com as nossas angústias, com os nossos medos e com das pessoas em torno, né? Então, eu acho que esse é um ponto a ser pensado, e eu vejo como oportunidade de RH, assim como você falou, de se reposicionar. O que eu posso fazer?
como fazer para ajudar os meus colaboradores a ter o cuidado, né? Cuidar mais de gente. Então, gostar de gente e cuidar de gente, né? Deixar um pouco de lado essa questão do operação, do folha de pagamento, do processo, não que isso não seja importante, mas está no momento de ter uma preocupação genuína com as pessoas, né? Como é que elas estão, vou repito, físico, mental, espiritual, para que possam atravessar essa crise. E repensar a forma de trabalhar. Talvez a gente tenha que rever a questão de carreira, os novos formatos, né? Então, eu acho que é um momento de reflexão, mas partir para ação, já, de E, reposicionamento mesmo como área. Como você mesmo disse, né, Vitor, ter um propósito claro, definido e ajudar as áreas a terem seus propósitos muito claros e definidos. Então, é autogestão, força no coletivo, para que tenha essa transformação pessoal e organizacional. e André, complementarmente, nós aprendemos a fazer negócios num ambiente de previsibilidade. Sim. Não é o momento. Veja, o Instituto Gartner, que é um instituto global de pesquisa, 2 semanas atrás dizia, ó, se prepare para trabalhar com 25% da tua equipe em abstinência do trabalho. Ou seja, um absenteísmo maior do que o padrão. Uhum. Nesse momento, ele não consegue projetar. Ele saiu antes de ontem uma pesquisa deles que fala o seguinte, olha, projete para mais do que 25%. Tá? Uhum. Mais do que 20% da tua força contratada tende a ficar fora do trabalho sem condições de trabalho. Então, mesmo quem vai demitir, é uma questão de se fazer com responsabilidade para não só humana, mas financeira. Porque se você errar na mão da economia, você tende a ficar desassistido muito rapidamente. A curva está apenas no começo, globalmente falando. Se você olhar a curva de crescimento desse problema, está ainda no começo, tende a melhorar, Uhum. mas antes disso vai piorar. Isso que a André falou, sair do operacional e entrar num ponto de vista mais criativo e tático, mas com produtividade. Para isso, eu queria sugerir, a gente está trabalhando muito na implantação desses processos aqui, e está sendo muito interessante o feedback que nós estamos tendo, que é de implantação de cultura e metodologias ágeis na empresa. Agora, assim, ó, aí o gestor vai falar, não, mas eu já uso Kanban, eu já uso Scrum, eu já Canva. trabalho isso tudo. Isso, não, teu time trabalha, você está trabalhando assim? Uhum. Eu Uhum. não estou falando de desenvolvimento, gestão de processo ágil, eu estou falando de criação de estratégia ágil, Sim. de times colaborando dentro de Trello, Pipefy, Salesforce, seja lá a Teams, a ferramenta que for. A questão é a cultura, ajudar no desenvolvimento dessa cultura. Ajudar aquele profissional sênior e júnior que eventualmente estão com dificuldade aí com isso, a mostrar o porquê e o como. Perfeito. Tá? Ok. Basicamente Vitor, isso. Vitor, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação nessa live de hoje. Quero avisar vocês que agora, às 18 horas, começou uma live na BRH Nacional, na BRH Brasil, é só entrar, que são como os projetos sociais podem ajudar a superar a crise, com os caçadores de bons exemplos. Quarta-feira nós teremos às 17 horas a live da BRH Paraná, né, com o programa de reconstrução nacional, uma saída para a macroeconomia, com os professores Pio e Gilmar. Na quinta-feira, nós teremos a primeira reunião do nosso grupo de estudo virtual, através da plataforma Microsoft Teams, com todo o apoio aí do Júnior. Júnior, obrigada aí por termos feito essa live, né? E agradecer a participação de todos vocês, de todos os nossos conselheiros, patrocinadores de gestão, que apoiam a nossa causa e o nosso propósito. E vamos continuar, né? Humanize, vamos trabalhar com RH cada vez mais humanizado e vamos botar a tecnologia para trabalhar a nosso favor, mas vamos seguir o nosso slogan, vamos fazer tudo aquilo que só o humano é capaz de fazer. Ok, gente? Muito obrigada, uma excelente noite para todos e uma ótima semana.
Fiquem bem. André, muito obrigado pelo convite e até mais, pessoal. Qualquer coisa, eu estou à disposição nas redes sociais. Por favor, me adicionem, mandem inbox. O meu propósito de vida é ajudar empresas a serem mais eficientes. Nesse momento, é mais forte ainda isso. Muito obrigado, viu? Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Vitor. Obrigado, André.